Carta que Bolsonaro formaliza Flávio para 2026 irrita até aliados mais próximos. Entenda, vamos ver essa notinha do DCM. A carta escrita à mão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto estava preso e divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro na tarde de quinta, dia 25, provocou incômodo e resistência até mesmo entre aliados mais próximos do presidiário. O texto, que reafirma seu primogênito como candidato à presidência da República em 26, foi interpretado internamente como precipitado e inoportuno, sobretudo diante do quadro de saúde de Bolsonaro, que passou por cirurgia e enfrenta problemas recorrentes, como crises de soluços persistentes. No texto, Bolsonaro atribui à decisão um peso simbólico elevado e afirma: entrega o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. A mensagem lida por Flávio em frente ao hotel DF Star, onde o ex-presidente estava internado, foi escrita no dia 23 de dezembro, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Segundo Malu Gaspar do Globo, aliados entendem que a iniciativa de tornar pública a carta a partir de Flávio foi classificada como um gesto de egoísmo por ocorrer justamente no momento em que Bolsonaro se submetia a uma cirurgia que lidava com limitações físicas. Esses interlocutores afirmam que a exposição política causou desconforto, inclusive na ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que não participou da articulação e teria se colocado oposta à divulgação naquele contexto. Dias antes, Bolsonaro havia anunciado uma entrevista ao portal Metrópolis, posteriormente cancelada sob a justificativa de questões médicas. Conforme relatos de aliados, a entrevista também foi articulada por Flávio, com o mesmo objetivo político, reforçar a sua pré-candidatura presidencial. A iniciativa acabou abortada após a intervenção de Michele, que avaliou o momento como inadequado. Tem a carta aqui na íntegra. Carta aos brasileiros: ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto na minha saúde e na minha família para defender aquilo que acredito ser melhor para o nosso Brasil. Toda garranchada a carta, né? Vamos ver pela boca do Flávio, que é melhor. Vamos lá. Mais uma vez, sempre as orações de todos. Como eu falei ontem, eu queria fazer a leitura da carta que ele deixou para mim. Na verdade, ele assinou dia 25 de dezembro, mas ele já tinha escrito essa carta antes. Eu vou passar a leitura dela aqui então, que é Carta aos Brasileiros. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025, assino Jair Messias Bolsonaro. Essa carta daqui a pouco vai estar com todos vocês. Essa carta daqui a pouco vai estar com todos vocês e eu rachei toda a extrema-direita, né, gente? Essa é a cartinha de Jair Messias Bolsonaro para rachar ainda mais a direita. A Juliana Dalpiva comentou isso no ICL, vamos ver aqui juntos, para a gente entender também mais um pouquinho. Vamos lá, queridos. Bora. Deixa eu tirar aqui. Juliana Dalpiva, para a gente falar um pouco da carta de Bolsonaro para o filho Flávio. Juliana, bom dia, tudo bem? Eu não estou te ouvindo, Ju, eu acho que seu áudio está fechado. Estava fechado. Bom Agora... dia, Luizinho. Bom dia, César. Bom dia para a nossa comunidade. Maravilha. Então, vamos lá, Ju, porque antes de ser encaminhado para a cirurgia na quinta-feira, em Brasília, o Jair Bolsonaro deixou uma carta escrita à mão para o filho número 1, para o Flávio Bolsonaro. A mensagem foi lida pelo senador em frente ao hospital DF Star, confirmando o desejo de Bolsonaro para que o Flávio seja candidato à presidência em 2026. Eu tenho um trechinho, eu vou ler para vocês, depois a gente vai ouvir o comentário da Ju.
E aí é dito o seguinte nessa carta, um trecho dela, né? Diante desse cenário de injustiça e com compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, toma a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 26. Entrega o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Juliana, o que você traz para a gente de apuração dessa carta? Como é que isso reverberou no meio bolsonarista? E se você tiver alguma informação também para a gente sobre a reação da Michelle, estamos curiosos aqui. Vivi, resgatar o Brasil, né? O discurso da carta do Bolsonaro, resgatar o Brasil para eles, basicamente, né? Não é como se estivesse precisando resgatar o Brasil para os brasileiros. Isso é uma carta que diz muito sobre a família, sobre o que a família Bolsonaro está precisando para ela própria e não para planos para o Brasil. Então, o que eu sei, né, sobre a história dessa carta vem numa esteira de acontecimentos, desde o momento em que o senador Flávio Bolsonaro anuncia que o pai o escolheu para ser o candidato, e há muito tempo, dentro do PL, se falava que o candidato seria quem o Bolsonaro apontar, porque o que o PL quer é fazer maioria no Congresso Nacional. Então, se perder a presidência da República, eles querem continuar tendo poder por meio da maior bancada da Câmara dos Deputados, principalmente. Esse é o principal objetivo. E aí vão se sucedendo episódios. E chega... Primeiro eu quero falar desse, que é um episódio mais recente, que está na minha coluna, inclusive no iclnoticia.com.br, que é o vídeo que a Michelle Bolsonaro... Acho um pouco sim, Rosana, mas é aquela coisa, tem ótimos profissionais. A Juliana é a pessoa que melhor cobre a família Bolsonaro, né? Então vamos ouvir, que é importante. Grava na véspera do Natal, né? Na noite do dia 24, que inclusive foi publicado nas redes, próximo do horário do pronunciamento do presidente da República. Ela, de alguma maneira, tenta emular o pronunciamento à nação que é comum do presidente no exercício do cargo fazer à população. E aí ela faz todo um discurso, como se ela estivesse fazendo uma comunicação presidencial, como se presidente fosse, sentando na cadeira muito antes de qualquer realidade disso. E aí, esse episódio do vídeo, ele simboliza o tanto que a mosquinha azul ali do poder picou a Michelle. O tanto que ela está achando que é um caminho fácil, viável, e que ela é que tem que ser a candidata. Na cabeça dela, essa é uma ideia já que vem sendo contada para mim ao longo dos últimos meses. Tanto é que, no dia que o Bolsonaro foi preso, ela estava viajando com compromissos do PL Mulher, e durante todo esse período mais tenso da pré-prisão, ela manteve a agenda de compromisso, ela não tentou tirar a agenda dela em nenhum momento. E aqui eu não estou querendo reforçar nenhuma ideia de que a mulher tem que cuidar do marido, mas eu fico imaginando como é a situação dentro de casa, né? Também você viajar, fazer campanha, minha agenda, meu trabalho, e a família vivendo um momento extremamente tenso. E eu ouvi isso de muita gente do PL. Em nenhum momento a Michelle quis recuar. Ela quis manter a agenda de compromissos como se nada estivesse acontecendo. E aí, já falamos aqui sobre o episódio com Ciro Gomes, entre outros. Esse vídeo, que também é feito assim pela equipe dela, que até dentro do PL é descrita como a parte, não se comunica, né? Vai tocando, mal fala com a cúpula do partido. Então, há uma dificuldade muito grande de fazer a Michelle se alinhar aos interesses nacionais do partido e não aos interesses próprios dela. E esses interesses estão conflitando já, de maneira muito óbvia, com o Flávio Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro já é a segunda madrasta deles, eles já sabem o que aconteceu no casamento
né, dos pais, no segundo casamento e agora. Eles não vão querer abrir mão desse espaço. Eles são os Bolsonaro, né? Não é a madrasta que é vista assim como a pessoa que vai levar a política adiante. O Bolsonaro tinha que conter a Michelle na visão de um determinado grupo ali próximo a ele, sobretudo Flávio e ele próprio, ao ver que ela não está nem aí para essa anunciada candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas também é uma carta, não dá para deixar de ignorar, que é uma tentativa de se comunicar com os demais atores do Centrão. Mas é mais secundário isso. O grande e principal problema que eles têm é dentro de casa. É a Michelle versus o Flávio. Porque também, e isso é um histórico em campanha, né, César e Vivi? Quando a casa não está arrumada, e aí começa um fazer campanha e o outro fica à parte, não participa, isso é visto, isso é notado. Então, isso também reverbera em termos de campanha de rua, né? Se vai ter mais campanha, se não vai ter. Então, eles estão tentando conter os ânimos dentro de casa e também se endereçar ao Centrão, porque, obviamente, os partidos do Centrão já deixaram isso muito claro, verbalizam isso, o senador Ciro Nogueira, os demais, que o candidato que eles querem é o Tarcísio. Como é que vai fechar essa bagunça? Ainda não sei, acho que março é uma data muito fundamental para entender se essa candidatura do Flávio realmente vai permanecer, e aí até o PL já me disse isso, vai ser candidato quem tiver voto. E é nisso que a Michelle está de olho também, né? Então, quando ela grava esse vídeo na véspera de Natal, ela sabe que hoje o nome dela é o melhor nome nas pesquisas. E ela tenta se cacifar em cima disso. Ao não falar nada com ninguém, ela está olhando para isso. Ela só não entendeu que na campanha eleitoral a história é outra. Vai ter que ser submetida a muito escrutínio. E aí é que ela muito dificilmente vai conseguir se sustentar. Mas essa carta do Bolsonaro tenta conter a Michelle e conversar, de certa maneira, com os líderes do Centrão para dizer, um candidato é o Flávio, porque eles também não podem ir lá para dentro da Superintendência da Polícia Federal fazer reunião política. Então, você está dizendo esse hospital. É isso que eu ia te perguntar, mas o que você está dizendo para a gente é que desandou a maionese da ceia de Natal do clã Bolsonaro, é isso, o negócio teve aquela disputa da, como é que fala? Da farofa com uva passa ou sem uva passa, o negócio foi ruim por ali, é isso. E aí tacaram uva passa em tudo. O Natal do clã Bolsonaro. Já vem, né? Já vem muito tenso, mas com certeza piorou muito nesses últimos dias. Até porque o Bolsonaro resolveu fazer uma entrevista e não combinou com ninguém. E aí, depois, até gente que mal se falava ali no bastidor, correu para segurar a entrevista, porque, afinal de contas, né, César, qual era o argumento? O Bolsonaro está mal de saúde, precisa fazer uma cirurgia, que é uma prisão domiciliar. Aí, como é que vai aparecer dando entrevista para o Metrópolis? Energia, disposição para dar entrevista para o Metrópolis, ele tem, mas tem que fazer cirurgia no dia de Natal. Então, equilibrar esses pratinhos não está muito simples. Então, correram para derrubar a entrevista, mas, ao mesmo tempo, queriam reforçar, porque a ideia dessa entrevista também tinha a ver com reforçar o nome do Flávio para os demais. Então, como não ia ser por meio da entrevista, tinha que fazer uma carta. Mas de olho nesses adversários. Hoje, Michelle e Flávio são adversários. A própria Michelle, no vídeo, fala sobre traições de pessoas próximas. Então, imagina, assim... Bom, eu já ouvi várias histórias sobre as brigas, eu sei que elas são cíclicas. De tempos em tempos, o pau quebra. Bem, sabe? E ela é dada a expulsar pessoas, tirar pessoas da sala, mandar mesmo segurança retirar, já fez isso com o Carlos. Então, assim, a Michelle é vista como alguém que não pode ser controlada por ninguém que não seja o Bolsonaro. Mas mesmo o Bolsonaro, assim, politicamente falando, né?
E é um problema. Eles querem alguém que eles possam controlar completamente. O Flávio não vai dar nenhum passo em falso sem o pai. Isso é muito claro. O que eles não podem garantir é o mesmo sobre a Michelle. Agora, ela, desde 2022, criou uma carreira política para si. Eles olharam para ela, acharam ela bonita, se comunica bem, a gente atrai o público feminino, é o nosso problema, porque as mulheres não querem votar no Bolsonaro, acham o Bolsonaro agressivo. Aí ela fez uma plataforma e uma campanha para si, com esse papo de eu represento as mulheres conservadoras. E aí deram asas. Agora ela acreditou na carreira dela. E eles vão ter que acomodar os interesses de todo mundo. O problema é que ela já não está mais satisfeita com a ideia de disputar o Senado. Ela entendeu que quando ela elegeu a Damares, ela já tinha a possibilidade de fazer isso, né? Então, o Senado agora é visto pela Michelle como muito pouco. Não é o suficiente. Então, ela vai tensionar por um espaço que ela acredita ser dela pelo trabalho que ela fez nos últimos anos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!